Meus queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, participando deste momento que é esta escola bíblica da Almadene, aqui no Ceará, na Conadec. Está com o pastor João Gonçalves, com toda a sua diretoria, os obreiros aqui do Ceará, que tempos atrás abrigaram meu tio Severino Lucena, e estar aqui é uma bênção. Render toda a minha homenagem ao meu querido pastor José Carlos de Lima, muito digno presidente da nossa Almadene, da convenção ali na Paraíba, também vice-presidente da CGADB. E quando eu olho para ele, eu me sinto tranquilo, porque é um amigo, é um companheiro e tem se tornado para nós um grande pai, um servo de Deus, que oramos para que Deus lhe dê vida e saúde, para que por muitos anos esteja conosco. Eu me sinto muito feliz e honrado em ter o pastor Zé Carlos de Lima como meu presidente na Almadene. Para mim é uma alegria muito grande. Também saudar aqui o pastor Eliseu, da Cimadec, Deus abençoe. Pastor Antônio José, que me abençoou com a oração, Deus lhe abençoe. E em nome desses homens de Deus, queremos saudar a todos aqueles que aqui se encontram. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é uma só, e não temos como inventar assunto, porque o assunto é a Bíblia, não é? A Bíblia diz que Deus criou o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, é uma escola bíblica para obreiros, e eu vou dizer as mesmas coisas que vocês já sabem. Falando em 1 Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, que diz: fiel é esta palavra. Se alguém deseja ou aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se soberbeça e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Impressionante que por duas vezes aqui nesse texto fala sobre o obreiro ter cuidado para não cair no laço do... Então, significa dizer que todos nós estamos sujeitos a essas dificuldades. Por isso, precisamos ter muito cuidado e muita atenção. Meus irmãos, pensando nisto, eu admiro muito a maneira como o pastor Zé Carlos fala e outros companheiros, mas eu tenho dificuldade de falar sem ter uma coisa assim escrita, meditada. Não que os outros meus companheiros não meditem, é que eles têm uma capacidade maior do que a minha, de que parece que a coisa vem assim, é dom de Deus, não é? E eu passei muito tempo, e ainda na escola dominical até hoje, e a gente parece que se habitua com aquele negócio da lição, e fica querendo manter aquilo ali, né? Para se lembrar das coisas que tem meditado. Então, eu quero trazer aqui uma palavra que considerei relevante para nós
embora todos nós já saibamos, até decorado, mas queremos, como disse Paulo, que escreveu as mesmas coisas apenas para lembrá-los. E eu quero dizer as mesmas coisas para que eu também me lembre. Porque se eu não tiver cuidado de mim mesmo e do ensino, não poderei edificar a outros também. Então, serve para mim aquilo que vou falar aqui nesta manhã. Estamos falando sobre ministério, que muitos desejam. Às vezes eu fico pensando que talvez tenha nascido num tempo errado. Eu já falei isso. Eu gostaria de ter nascido em outro tempo. Em um tempo mais simples. A minha geração é uma geração de muitas complexidades. A minha geração é uma geração de muitas demandas. Os pastores mais antigos, eu tenho poucos anos de ministério, não posso dizer que tenho tanto tempo assim, porque a minha vida não, a minha idade nem recomenda dizer que tenho, mas eu percebo que houve um tempo em que, dentro do ministério da liderança, de alguma maneira parece que havia uma consideração maior, um respeito maior, mas vai se multiplicando a iniquidade. E essas coisas também vão afetando aqueles que estão dentro da igreja. Percebemos que o ministério, eu digo de maneira genérica, tem sido fragilizado. Fragilizado por conta de quanto maior o povo, maiores aqueles que desejam, maior o número daqueles que desejam, maior o número de pessoas que acabam entrando no ministério. Como disse o pastor Bezaliel, que parece que tinha uma espécie de vocação, embora a Bíblia diz que cada um fique na vocação em que foi chamado, mas é evidente que tem aqueles que têm vontade, têm desejo, acham bonito. Eu confesso aos irmãos que tem hora, não sei o pastor Zé Carlos de Lima, os outros companheiros que às vezes têm mais oportunidades assim de falar. Eu, quando fui para Almadene, lá em Alagoas, eu achei tão bom de ficar somente ouvindo. Aquilo para mim foi até um refrigério, eu precisava. Porque sempre que a gente chega em algum lugar, vamos ouvir o pastor, vamos ouvir o pastor. E quando você é o pastor da igreja ou é pastor de uma convenção, está todo mundo ali. Quando você chega, está o pastor, então quem vai pregar é ele, quem vai falar é ele. Isso acarreta um peso, uma responsabilidade muito grande sobre aqueles que dirigem, sobre aqueles que presidem. E talvez aquele que deseja não sabe o que é isso. Esta responsabilidade, este peso, de onde você chegar, ter que dizer alguma coisa, ter que falar alguma coisa, ter que ter uma palavra, uma saída, uma orientação e tudo mais. Então, meus irmãos, de fato, às vezes tem pessoas que desejam e não sabem o que está desejando. Na realidade, são grandes multidões que temos hoje, e assim sendo, implica dizer que dentro do ministério também vai haver um percentual de pessoas que, por um acaso, não sei, etc., chegou, mas que de fato não tinha aquela chamada específica, ou até ele mesmo tem dúvida acerca da sua chamada.
Então, são muitas as expectativas, são muitos os sentimentos, intenções, motivações envolvidos dentro de uma chamada, em um processo de uma chamada. Então, os desafios também do trabalho, a responsabilidade e o comprometimento com essa chamada, com a missão na igreja. Quando lemos o texto, diz que, em primeiro lugar, não há nenhuma dificuldade de desejar, aspirar, querer. Até porque alguém acha que é bonito, alguém acha que é interessante, mas não é pecado desejar. É preciso nós compreendermos isso. Só que em segundo plano, em seguida, fala sobre uma necessidade. E a Bíblia nos diz: é necessário, pois. E essa conjunção aqui, pois, é necessário, contudo, no entanto, você quer, no entanto, contudo, tem que vir esse sentimento, esse desejo, acompanhado de algo sublime, que são competências ou qualificações para este ministério. Por isso a Bíblia diz, não neófito, ou seja, novo convertido, inexperiente. Por quê? Porque o inexperiente, o neófito, o novo convertido, ele não tem culpa de estar no ministério. Ele está lá porque alguém colocou. E às vezes ele está dando trabalho porque alguém colocou. Ele cria situações porque alguém colocou. Por isso, em nossas consagrações, há um temor, um cuidado, um zelo muito grande, para que nós venhamos a dizer: Senhor, não nos deixe errar. Às vezes, há, em alguns lugares, consagrações que não são de fato consagrações com o sentimento de abençoar a igreja, de reconhecer aqueles que de fato são capazes para fazer o trabalho. Eu não sei, eu já vi até em Abreu e Lima algum que escapou, e lá não são tantos, mas escapou, que nós dizemos assim: meu irmão, vem aqui dar uma palavra sobre um determinado assunto, e ele não sabe falar, mas a Bíblia diz, apto para ensinar. Então, o ministro, o obreiro que tem responsabilidade, ele não está ali para sentar no púlpito, para enfeitar o púlpito. Ele tem uma chamada, tem uma responsabilidade, tem um compromisso de, se não teve ou não tem a oportunidade de ir a um seminário, a fazer um curso, mas ele tem que procurar de maneira autodidata, procurar conhecer a doutrina, os conceitos principais da doutrina, seja no aspecto geral da doutrina, ter acesso à nossa declaração de fé e fazer dela um esboço de conhecimento para as nossas doutrinas, porque se nós somos ministros, nós somos obreiros, e não temos esse conhecimento, nós ficamos em dificuldade. Então, às vezes, tem pessoas que desejam, mas não têm o interesse de aprender, de estudar, de conhecer. Não sei se pelo fato de não ter essa chamada, ou até por preguiça, ou até porque
Não, eu só queria ter a carteirinha mesmo, já consegui, e vou... Não, pastor, eu só quero ficar aqui ajudando, eu não quero nem oportunidade. Olha, se não chamar para orar, já está bom. O que eu quero é estar aqui. E nós não fomos chamados para isso. Todos nós recebemos uma chamada. Seja em que lugar for, seja em que local for, mas todos nós recebemos uma chamada e precisamos desenvolver essa chamada. Então, na chamada do obreiro, principalmente, a sua família vai respaldar essa chamada. Porque a Bíblia nos diz, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa. Porque se nós não cuidamos da nossa casa, como cuidaremos da igreja do Senhor? Vivemos um tempo difícil para criar filhos hoje, porque a interferência do mundo é muito grande. Mas cada obreiro deve ter a sua consciência tranquila de que fez e está fazendo a sua parte. Posso até ter um filho que está fora da igreja, mas eu ensinei ele a ser crente. Ele não pode dizer que eu não o orientei. Ele não pode dizer que eu não ensinei a orar. Ele não pode dizer que eu não o levei para o culto. Ele não pode dizer que eu ensinei em casa. Ele não pode dizer que nós oramos juntos. Ele não pode dizer que não aprendeu comigo. Ele não pode dizer que eu não fui exemplo para ele. Ele não pode dizer nada disso. Ele cresceu, foi uma escolha dele, mas tudo o que eu pude fazer, eu fiz. Então, Paulo se coloca como exemplo. É muita coragem se colocar como exemplo. Ele disse, sede meus imitadores. É muita coragem dizer isso. Chegar diante do povo e dizer assim, façam como eu faço. Sejam como eu sou. É uma ousadia muito grande. Mas Paulo, ele vivia numa dinâmica do Espírito tão grande, que ele teve a ousadia de dizer isso. Ele teve a coragem de dizer isso. E eu penso que nós, se não falarmos isto, para não soar como arrogância ou presunção, mas devemos andar de tal forma que a nossa vida se torne modelo e exemplo e inspiração para as outras pessoas. Isso é um fato. Que nós possamos viver a nossa vida de uma maneira que alguém que olha para nós diga, aquele que passa é crente, aquele que passa é um homem de Deus, aquele que está ali é um servo do Senhor, aquele que está ali tem Deus na vida. Que os nossos filhos olhem para nós e vejam em nós não apenas um pai, porque antes de ser pastor nós somos pais. Que nossos filhos olhem para nós, que nossos netos olhem para nós. Eu tenho 9 netos. E que eles olhem para nós e digam, o meu pai é crente, o meu avô é crente. Que nossas filhas olhem para nós e digam, se um dia eu casar, eu quero um marido como meu pai é com a minha mãe. Isso é ministério. Isso é saber dirigir a sua casa. Que nós possamos ser de uma maneira, de uma forma, que os nossos filhos olhem para nós e digam, eu queria ser como meu pai é. Eu queria ser um marido como meu pai é para com a minha mãe. Ou a filha dizer, eu queria um marido como meu pai é com a minha mãe. Isso é ministério. Porque diz a Bíblia que governa bem a sua própria casa. E Paulo se coloca nessa posição, mas ele reconhece essa responsabilidade e se coloca de uma forma que não é simples ser uma pessoa assim. Não é que seja bonito,
é que há um preço a pagar. Todo aquele que busca ser um exemplo, e a Bíblia diz, ser exemplo dos fiéis. Não é que nós queramos, é uma obrigação nossa. Ser modelo para os demais. Mesmo em nossa humanidade, mesmo em nossa limitação, mesmo sabendo das nossas dificuldades. Porque Paulo sabia disso. Ele disse, miserável homem que sou, de maneira que ele não tinha presunção de que fosse alguma coisa. Mas ele confiava em Deus. Ele acreditava que a graça de Deus era sobre ele. E ele disse, a graça de Deus para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei mais do que todo mundo. Não eu, mas a graça em mim. De maneira que não pensemos que temos mérito algum, porque tudo é a graça. Se nós falamos, é a graça. Se nós ensinamos, é a graça. Se nós oramos, é a graça. Quando nós oramos e alguém é beneficiado, é a graça. Se nós falamos alguma coisa que ajuda alguém, é a graça, é o azeite, é o azeite. Onde você vai, você deixa azeite. Quando você aperta a mão de alguém, você deixa azeite. Quando você vai na casa de alguém, na sola do teu pé tem azeite, porque a Bíblia diz que onde você pisa o pé, ali é uma bênção. Onde você chega, chegou o pastor, chegou a bênção. Por quê? Porque tem azeite, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça de Deus em sua vida. Não é você. Não é o meu mérito, não é o seu mérito, não é a minha capacidade, não é a sua capacidade, porque a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. A gente não tem nada. Aleluia. Eu fico pensando, Paulo, um homem que viveu momentos tão difíceis da sua vida, como perseguidor da igreja, mas foi encontrado pelo Senhor, foi achado pelo Senhor. E agora ele diz, dou graças a Deus, porque me julgou fiel. Deus me julgou fiel, me chamando para o ministério. Meus irmãos, você sabe o que é isso? Deus olhar para um homem e dizer assim, você é fiel. Isso é de uma responsabilidade tão grande, irmãos. Isso é Deus dizendo assim, eu estou confiando que você vai cumprir. E Paulo disse assim, cumpre bem o teu ministério. Eu sei que você vai cumprir com a sua responsabilidade. E Paulo diz assim, dou graças a Deus, porque me julgou fiel. Aleluia. Eu não sei o que você está pensando de você mesmo, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, está olhando para mim, está olhando para você, e está dizendo, eu julgo que você seja fiel. Eu tenho você como fiel. Aleluia. Quando Deus diz isso, não diz olhando como o homem olha. É como se Deus colocasse lentes. Me perdoe usar essa expressão. É como se Deus usasse lentes. E olhasse assim e visse toda a nossa imperfeição. Não, não é fiel. Mas quando coloca a graça. Aleluia. Quando ele olha pela lente da graça. Aí ele diz assim, olha, sem graça não serve para nada. Não vale nada. Não tem condição. Não tem jeito, não tem capacidade, mas colocando graça, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso até ser julgado fiel pelo Senhor. Aleluia. Mas eu quero avançar aqui. Paulo ainda diz assim, em Filipenses 4:9. Sim, antes ele diz, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, a uma coisa incerta,
Assim combato, não combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo. Isso é renúncia. Olha, irmãos, eu escrevi dias atrás uma frase, esta semana, e publiquei. Era de madrugada, eu estava pensando, meditando, era umas 3 para 4 horas da manhã, e me veio ao coração um pensamento e eu escrevi, porque é bom a gente escrever para não esquecer. E eu publiquei. Deus não está impressionado com as coisas que você está conquistando. Deus não se impressiona com as coisas que você está conquistando. Não. No secreto de Deus, Deus não conhece você pelas coisas que você conquista, mas por aquelas que você renuncia. Porque o fazer, o edificar, o conquistar, isso, aquilo, outro, é muito bom. Mas lá no secreto de Deus, nós não somos conhecidos ou reconhecidos por aquilo que nós fazemos. Somos reconhecidos pelas coisas que nós renunciamos. Então, disse Paulo, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ser reprovado. É aquela questão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei, em teu nome, em teu nome, em teu nome, não vos conheço. Oh, que coisa difícil. Filipenses 4:9 diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. É muito pesado isso aqui, irmãos. Perceba aqui os verbos. Perceba o que o texto está dizendo. O que também e o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Era Paulo se colocando de uma maneira que corria o risco de, se ele falasse coisa errada, se ele agisse de maneira errada, os outros iriam fazer errado também. Mas ele diz dessa forma, e completa o texto dizendo, e o Deus de paz será convosco. Se vocês fizerem como eu faço, se vocês atenderem o que eu estou dizendo, o Deus de paz será convosco. Certa feita ele disse para Timóteo, dá ouvidos para o que eu digo, e o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, ele era muito ousado. Era alguém que tinha uma vida de muita intimidade com Deus para dizer estas coisas. Mas achou pouco dizer. Ele disse ainda na 2 de Timóteo, capítulo 3, 10 a 14. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Modo de viver, o meu modo de viver. Tu tens seguido o meu ensino, a minha maneira de viver, a minha intenção, porque nós podemos fazer as coisas de Deus com qualquer tipo de intenção. Não vou fazer isso porque eu vou me promover com isso. Eu vou fazer isso porque todo mundo vai ver que eu sou bom. E Deus olhando. E Deus prestando atenção. Com que intenção eu estou fazendo? Com que intenção eu estou agindo? Meus irmãos, é difícil ser crente ou não é? É difícil. Ser pastor é mais fácil. É. Ser pastor é fácil, agora ser crente é difícil. Agora, para ser pastor tem que ser crente. Quando nós, irmãos, começamos a ver o texto e a pensar,
a gente tem vontade de se esconder. E o melhor lugar de se esconder é na fenda da rocha. Se esconder ali. Porque, irmãos, a vida é tão difícil, é ou não é? A vida é difícil ou não é? A vida é dura, é difícil. E a gente lutar nessa vida e no fim ser reprovado. Eu não quero lugar de ninguém, eu não quero posição de ninguém. Eu já estou lutando para ver se eu cumpro com a minha. Eu quero, irmãos, cumprir com aquilo que Deus me deu. Que cada um de nós tenhamos o desejo, o sentimento de cumprir com aquilo que Deus determinou para a sua vida. E fique certo que se você ficar no lugar que Deus tem colocado você, onde você estiver, querendo Deus, Ele move céu e terra. Ele move céu e terra. Não precisa você invejar, desejar, trabalhar, lutar, perseguir, afrontar, nada. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer, que no tempo dele, da maneira dele, do jeito dele, ele vai pegar você lá por trás das ovelhas, da malhada, lá por trás do deserto. Porque tem alguém dizendo assim: ninguém se senta enquanto não chegar ele aqui. Fique tranquilo, descanse, não force, não empurre, nem minha cama sorrebiquiomanaia. Fique na vocação que foi chamado, porque no tempo de Deus, aleluia, aleluia, no tempo de Deus, na hora de Deus e do jeito de Deus, Ele faz tudo que lhe apraz. Eu creio assim. Eu quero viver a minha vida assim. Desse jeito. Dessa forma. Porque eu sei que se eu fizer assim, não importa as coisas daqui, irmão, aqui tudo passa. Passa ou não passa? É um pouquinho de tempo. Não é pouco tempo não, é um pouquinho. É miudinho o tempo, é miúdo. É bem pequenininho o tempo. E o que há de vir? E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier, encontrar fazendo assim. Aleluia. Aleluia. Mas Paulo diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver. Você sabe, Timóteo, com que intenção eu faço as coisas. Eu não estou fazendo isso por causa daquilo, eu estou fazendo isso porque eu sei que Ele me chamou para fazer isso. Fé, longanimidade, caridade, amor, né? Paciência. Mas tem coisas difíceis na vida de um chamado. Perseguições. Se você não sabe o que é isso, olha, irmão, fique no seu lugarzinho quieto que é melhor. Aleluia.
perseguições. Tem gente que não gosta de você, tem ou não tem? Tem, irmão, não se engane não. Eu sei que tem gente que não gosta de mim. E eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, como disse o salmista, em paz me deitarei e dormirei. Não tem o que fazer. A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Aleluia, aleluia. Mas a perseguição há. Às vezes eu via pastor Zeneco, meu Deus. Eu considero que tem gente que não era para morrer, irmão, era para demorar bem muito. Me perdoe eu dizer, porque pode parecer que é bajulação. Não é bajulação. É reconhecer uma verdade. Um homem feito pastor Zé Carlos de Lima, que nós temos todo o respeito por ele. Vê gente que ainda fica querendo machucar ele. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Eu fico vendo assim, eu tenho a impressão que Deus fica olhando assim. Olha, eu deixo porque é o espinho. Mas eu tenho fogo que queima espinho. Irmão, tem um hino que diz assim: não se persegue o que é do Senhor. Só o Senhor é Deus. Irmão, mas na vida do chamado tem perseguições. A Bíblia diz, vos odiarão sem causa. Não precisa de motivo. Gostei dele, não. Não gostei dele. Disseram de Paulo assim, as suas palavras são fortes, mas a sua aparência é fraca. Eu não gostei da aparência dele, não. Parece meio cara de doente. Irmão, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Dei-me a cama, suélia. Perseguições, aflições. Chamado tem aflição? Tem aflição. Se você nunca chorou, mas é chorar. Não é chorar assim, feito o jeito que vai de óculos escuro para enterro, não. Não tem gente que vai para enterro assim? Não, é chorar assim. Vai para um canto longe, escondido. E você chora, que parece que urra feito cachorro. Uma vez eu passei por uma coisa e foi somente uma dentre tantas. E eu fui para um lugar assim, feito um sítio, e tinha uma baixada assim e uma montanha do outro lado. E eu me sentei no chão assim, na toceira de mato, no escuro, e comecei a chorar e urrar. Era de noitinha já, 18 horas, já tinha escurecido. Aí eu urrava do lado de cá e o cachorro urrava do outro lado. Mas eu sei que naquela hora, não tinha somente aquele animal que estava me escutando. Eu tenho convicção que comigo estava o Espírito, gemendo comigo, com gemidos inexprimíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. Aflições. O Salmo diz, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Aleluia.
mas chamado tem aflições. Quando Ananias ficou desconfiado, parece que desacreditando do Senhor, Saulo, sim, Saulo, Saulo, ele está orando, e eu mostrei a ele que tu vai lá, eu estou falando contigo aqui, mas eu falei com ele lá, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Nunca duvide de Deus. Nunca duvide de Deus. Você não é tão terrível que Deus não possa mudar você e usar você na obra dele. Aleluia. E também todos os que piamente, sim, antes, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Olha, irmão, Deus, Ele permite essas coisas na sua vida, mas Ele está dizendo aqui que Ele livra. A Bíblia diz que Ele livra o necessitado quando clama. E o aflito, e aquele que não tem quem o ajude. Quando você estiver numa situação que ninguém pode ajudar, está lembrado do julgamento de Paulo? Ele diz, todos me abandonaram. Só Lucas ficou comigo. Mas o Senhor esteve comigo. Você não precisa de ninguém, só precisa de Deus com você. Você com Deus em cima do monte, você derrota 850 profetas de Baal e de Acera. Você sozinho com Deus, você derrota 850 profetas. Porque você não precisa de mais ninguém além de Deus. Nós não precisamos de mais ninguém além de Deus. E quando nós temos Deus como coluna para nós, como fundamento para nós, como segurança para nós, aí Ele vai dando amigos e irmãos. Em todo tempo ama o amigo. E na angústia nasce o irmão. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia ainda nos diz nesse texto, parece que eu fiquei preso a ele, né? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão. Isso não é privilégio de Paulo, não. É de todos que querem viver piamente, de maneira santa. Se você decidiu viver de maneira santa, cumprir o seu ministério com alegria, honrar a sua liderança, honrar o seu pastor, honrar a sua igreja, honrar a sua fé, honrar a sua comunhão, honrar a sua família, fique certo, você sofrerá perseguição. Diz o texto que os homens maus, é 2 de Timóteo 3, 10 a 14. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Olhe, fique no seu lugar, irmão. Fique no seu lugar. Porque se você ficar no seu lugar, cumprindo com o seu ministério, você vai ficar somente vendo fulano se dando mal, fulano se dando mal, fulano se dando mal, fulano se dando mal. Você vai assistir o filme fulano se dando mal. Por quê? Porque a Bíblia diz que há homens maus e enganadores que irão de mal a pior. Não há nada ruim que não possa piorar. É o caso aqui.
enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem, porque você precisa saber de quem você está aprendendo. Eu não vou receber de qualquer um, não. Eu preciso saber qual é a origem, qual é a fonte, quem é, de quem o tens aprendido. Irmãos, aquele relógio ali está atrasado, mas eu devo me dirigir pela hora que eu tenho aqui. E já estou no meu... Eu fiquei na introdução. O primeiro ponto viria agora. Mas como não vai dar tempo, e eu não quero tomar o tempo dos irmãos, eu quero concluir essa introdução. Mas eu tenho juízo. Eu tenho juízo. Os irmãos estão me estimulando aqui, mas eu tenho juízo. Viu? Eu quero concluir este assunto. Meus irmãos, nestes poucos anos de vida que eu tenho, que não sei ainda quantos viverei, eu tenho lutado para viver da melhor maneira possível, honrando os meus pastores, honrando os meus companheiros. Eu tenho dito, Deus me fez ver os meus netos, e eu quero ver os meus bisnetos. Por isso, Paulo disse, eu combato não como batendo no ar, mas eu subjugo meu corpo à servidão. Eu quero ver a convenção no Ceará crescer. Eu quero ver a igreja no Ceará crescer. Eu quero ter vida para vir aqui outras vezes, se não para falar, mas para estar com os meus irmãos e ver a prosperidade dos meus irmãos. Obreiros cada vez mais maduros, conscientes de sua chamada, de sua vocação, daquilo que receberam do Senhor e crescerem, amadurecerem cada vez mais. E quando aparecer alguém querendo dar o tom fora da orquestra, meu filho, afina a tua viola para poder tocar aqui. Meu filho, afina a tua viola, meu filho. Afina o teu cavaquinho. A música aqui está tão boa. Não vem tocar um negócio desafinado, não. Estamos caminhando para o céu. Jesus está voltando e Ele espera nos encontrar de maneira que estejamos fazendo aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Que Deus abençoe meu companheiro, pastor João Gonçalves. Deus abençoe meu companheiro, pastor João Gonçalves. Um homem de Deus, um amigo, um companheiro. Que Deus tem vos dado nesse tempo. Aproveitem. Aproveitem, porque Deus deu ele a vocês nesse tempo. Se demorar e chegar o tempo dele, Deus vai levantar outro. Mas cada um no seu tempo, respeite. Eu sei respeitar o tempo de Deus. Quem me conhece de pertinho lá em Abrelinho, o pastor Zé Carlos sabe que me conheceu lá pertinho. Eu empurrei a cadeira de roda do pastor Isaac até o dia que ele achava que estava bom. Teve gente que chegou para mim e disse assim, pastor, dê o grito que a gente lhe acompanha. Eu disse, eu? Tu quer morrer, morre só. Eu quero viver. Deus nos dá oportunidades para viver. Viva, viva, viva a oportunidade que Deus está lhe dando para viver. Viva, viva, viva.
Faça valer a pena a sua vida que Deus está lhe dando. Viva! Porque fazendo assim, quando chegar o tempo de Deus, tudo. Olhe, eu aprendi com Isaac e com Rebeca. Rebeca saiu de casa para casar com Isaac. Ela saiu de casa da maneira certa, no tempo certo e debaixo da bênção. Que a gente possa ser o que Deus quiser que a gente seja, na maneira certa, no tempo certo e debaixo da bênção. Que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, pastor. Ele me pede para fazer uma oração. Vamos orar. O irmão que tem o teclado aí, talvez vai me ajudar para cantar um hino. Eu sei, meus irmãos, que antes de fazer esta oração, eu gostaria de cantar esse hino com vocês. Talvez vocês conheçam. Talvez aqui, nesta manhã, tenhamos companheiros que estão enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades. Mas Jesus está com a gente, irmão. Se você procurar se lembrar das coisas que Deus fez com você ao longo do tempo, você vai perceber que Jesus, o nosso amigo, Jesus, eu digo sempre, irmão, Jesus é meu amigo. Ele é teu amigo? Ele é teu amigo? Ele é meu amigo. Meu Jesus nunca tem me deixado só. Meus companheiros, Jesus é vosso amigo. Pastor Zé Carlos, Jesus é seu amigo. Se o senhor deixar, eu quero ser seu amigo também. Mas eu sei que Jesus é seu amigo. E o caminho torto Deus vai aprumar. Tem gente que quer entortar o caminho, colocar a porta, cadeado. Mas ele disse, eu irei adiante de ti e endireitarei o caminho torto. Quebrarei porta de bronze, despedaçarei ferrolho de ferro. Deus vai lhe ajudar. E o senhor vai viver muito. Tem gente pensando, daqui a pouco, nada, não. É não. O senhor vai viver muito. Vai viver muito para nos dirigir, porque nós somos honrados em ter o Senhor nos presidindo. Deus lhe abençoe. Quando a gente não esquece o que passou, não sente. Oh, que maravilha! Jesus é nosso amigo, irmão. Nós podemos ter chegado aqui com tanta coisa na mente, mas Jesus está dizendo a você, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Eu chamei você. Eu chamei você. Eu chamei você. Levante a sua cabeça. Tente lembrar. Quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar. Quantas vezes ele já te levantou. Senhor Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A minha alma te ama. A minha alma te ama, Jesus. A minha alma te ama, Jesus. A minha alma te ama. Porque a minha alma sabe que o Senhor só lhe tem feito bem. Eu te louvo. Minha alma te louva. A minha alma te louva.
Tudo que há em mim te louva, tudo que há em mim te agradece, tudo que há em mim bendiz o teu santo nome, tudo que há em mim te adora. Ele acaba, serve, acaba soderia. Abrace a alma do meu irmão Jesus. Abrace a alma do meu companheiro. Nós somos irmãos. Nós fomos comprados com preço de sangue. Que a tua mão de Deus esteja sobre cada um de nós. Oh, como eu preciso de ti, Jesus. Dei-me a sorrir a calácia. Como eu preciso de ti, Jesus. Como eu dependo do Senhor. Como eu dependo do Senhor. Como eu dependo de ti, Jesus. Como eu dependo de ti, Jesus. O Senhor é quem nos ouve no dia da angústia. Demia raço, remia cama, sorremia. Demia serremia camácia. Demia serremia camácia. Abrace a alma do meu irmão Jesus. Abrace Jesus. Anime cada um, Senhor. Anime cada um, Senhor. Anime cada um, Jesus. Na força do teu poder. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu não sei você, mas eu vou abraçar meus irmãos aqui. É bênção sobre bênção. Meus queridos, não saia ninguém.